Bamidbar, Números, Parashá 43, Maasei, Estágios. Hoje vai ser feita a leitura da primeira aliá, capítulo 33, versículo 1 até o 10, segunda aliá, capítulo 33, do versículo 11 ao 49, e terceira aliá, capítulo 33, do 50 ao 56, e capítulo 34, do 1 até o 15. Estes são os estágios da jornada do povo de Israel quando deixou a terra do Egito, dividindo em grupos sob a liderança de Moshe e Aharon. Moshe registrou cada um dos estágios da jornada por ordem de Adonai. Eis os pontos de partida de cada estágio. Eles começaram a jornada de Ramsés no primeiro mês. No 15º dia do primeiro mês, na manhã depois de Pêssar, o povo de Israel partiu com orgulho à vista de todos os egípcios. Enquanto os egípcios sepultavam os que tinham sido mortos por Adonai, todos os primogênitos, Adonai também executou juízo sobre seus deuses. O povo de Israel partiu de Ramsés e acampou em Sucot. Eles partiram de Sucot e acamparam em Etã, à beira do deserto. Partiram de Etã e voltaram para Pi-Hahirot, diante de Baal-Tzfon, e acabaram diante de Migdol. Partiram de Pinei-Hahirot e atravessaram o mar em direção ao deserto. Prosseguiram em uma jornada de 3 dias em direção ao deserto de Etam e acamparam em Mará. Partiram de Mará e chegaram a Eilim. Em Eilim havia 12 fontes e 70 palmeiras, por isso acamparam ali. Partiram de Eilim e acamparam junto ao mar de Suf. Partiram do mar de Suf e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dovcar. Partiram de Dovcar e acamparam em Alush. Partiram de Alush e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Kivrot Hataavar. Partiram de Kivrot Hataavar e acamparam em Hatzerot. Partiram de Hatzerot e acamparam em Hitmar. Partiram de Hitmar e acamparam em Rimon Peretz. Partiram de Rimon Peretz e acamparam em Livnar. Partiram de Livnar e acamparam em Rissar. Partiram de Rissar e acamparam em Quelar. Partiram de Quelar e acamparam no Monte Shefer. Partiram do Monte Shefer e acamparam em Hadarar. Partiram de Hadarar e acamparam em Makhelot. Partiram de Makhelot e acamparam em Tahat. Partiram de Tahat e acamparam em Terar. Partiram de Terar e acamparam em Mitcar. Partiram de Mitcar e acamparam em Hashmonar. Partiram de Hashmonar e acamparam em Moserot. Partiram de Moserot e acamparam em Bnei Yaacan. Partiram de Bnei Yaacan e acamparam em Hor HaGidgad. Partiram de Hor HaGidgad e acamparam em Yotvatar. Partiram de Yotvatar e acamparam em Avronar. Partiram de Avronar e acamparam em Etzion-Gever. Saíram de Etzion-Gever e acamparam no deserto de Tzim, isto é, Kadesh. Saíram de Kadesh e acamparam no Monte Hor, junto à fronteira da terra de Edom. Segundo a ordem de Adonai, Aharon, o Cohen, subiu ao Monte Hor e morreu ali no primeiro dia do 5º mês do 14º ano, após a saída do povo de Israel da terra do Egito. Aharon tinha 123 anos quando morreu no Monte Hor. O rei de Arad, o Quenaane, que vivia no Negueve, na terra do Quenaã, ouviu que o povo de Israel estava a caminho. Por isso partiram do Monte Hor e acamparam em Tizalmonar. Partiram de Tizalmonar e acamparam em Punon. Partiram de Punon e acamparam em Ovot.
partiram de Ovot e acamparam em Iei Ha-Avarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Iim e acamparam em Divongad. Partiram de Divongad e acamparam em Almon Div Lataim. Partiram de Almon Div Lataim e acamparam na cordilheira de Avarim, diante de Nevo. Partiram da cordilheira de Avarim e acamparam nas planícies de Moabe, junto ao Iarden, diante de Jericó. O campo junto ao Iarden estendia-se de Beit Ha-Yeshimot até Avel Ha-Shittim, nas planícies de Moabe. Adonai falou a Moshe, nas planícies de Moabe, junto ao Iarden, diante de Jericó. Ele disse: Fale ao povo de Israel, quando vocês atravessarem o Iarden, entrando na terra de Canaã, devem expulsar de diante de vocês todos os povos que viverem na terra. Destruam todas as figuras de pedras desses povos, destruam todas as estátuas de metal e acabem com todos os lugares altos. Expulsem os habitantes da terra e vivam nela, pois eu dei a terra a vocês como propriedade. Vocês herdarão a terra mediante sorteio, de acordo com suas famílias. Deem mais terras para as famílias maiores e menos terra para as famílias menores. Sobre quem a sorte cair, essa propriedade lhe caberá. Vocês herdarão a terra de acordo com as tribos de seus ancestrais. No entanto, se não expulsarem os habitantes da terra de diante de vocês, aqueles que tiveram a permanência garantida por vocês, serão como farpas em seus olhos e espinhos em seus lados. Eles serão uma perturbação na terra em que vocês viverem. E, nesse caso, farei com vocês o que pretendia fazer com eles. Adonai disse a Moshe, para dar esta ordem ao povo de Israel: quando vocês entrarem na terra de Canaã, ela se tomará sua terra, para ser passada adiante como uma herança. A terra de Canaã, definida pelas seguintes fronteiras. A porção do sul se estenderá do deserto de Tzim, perto da fronteira de Edom. A extremidade oriental da fronteira do sul está no fim do Mar Morto. Dali, a fronteira retorna. Vai ao sul da subida de Acrabim e continua até Tzim. Dali, segue para o sul de Kadesh Barnea, até Hatzar Adar, até Atzmon. A fronteira segue de Atzmon ao Vade do Egito e ao longo dele até o mar. A fronteira do oeste será o Mar Grande. A fronteira do norte será a seguinte: do Mar Grande marquem uma linha ao Monte Hor e do Monte Hor marquem uma linha até a entrada de Hamat. A fronteira segue até Tisdad. Dali, a fronteira segue a Zifron e, por fim, Hatzar Einan. Esta é a fronteira do norte. A fronteira do leste será marcada por uma linha de Hatzar Einan a Shefan. A fronteira vai desde Shefan a Rivlah, do lado leste de Ain. Daí, até alcançar o declive leste de lago Kinneret. Dali continua descendo o rio Iarden até o ponto de confluência para o Mar Morto. Estas serão as fronteiras de sua terra. Moshe deu esta ordem ao povo de Israel: esta é a terra em que vocês receberão as heranças por sorteio, ordenado por Adonai, para dar às 9 tribos e meia. A tribo dos descendentes de Reuven já recebeu sua terra por herança, de acordo com seus clãs. Assim também os descendentes de Gad e a meia tribo de Manassé. Essas 2 tribos e meia receberam sua herança deste lado do Iarden, diante de Jericó, e na direção leste, em direção ao nascer do sol.